Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Pessoal, vamos entrar em medicação por via endovenosa, tá? Conteúdo sobre procedimentos básicos de enfermagem. Então, uma introdução aqui. O que é uma medicação endovenosa? Vocês podem encontrar também o termo intravenoso, é a mesma coisa, tá? Então, uma medicação administrada diretamente na veia por meio de uma punção com um catéter venoso periférico, tá? Não é central. Periférico porque é em membros, tá? Superiores normalmente ou inferiores. O catéter pode ser rígido ou pode ser flexível. Nós vamos entender um pouquinho dos dois catéteres, tá? O que vocês têm que se atentar? Essa é uma medicação é para um efeito imediato, para um efeito rápido. Então, normalmente é muito utilizada em pronto-socorro, tá? Em clínica cirúrgica, em situações de internação, porque é uma medicação que vai ter um efeito mais rápido. Essa medicação pode ser diluída, tá? Em fluido, soro fisiológico, tá? Soro Ringer lactato, glicose, ou ela pode ser administrada diretamente na veia, apenas com uma diluição com água destilada, né, água para injeção, e também é utilizada a punção venosa para fazer coleta de exames laboratoriais, tá? Para coletar o sangue. E o sangue pode ser coletado normalmente com um scalp, né, que é aquele catéter rígido com formato de uma borboletinha, e ou com uma seringa e uma agulha diretamente. Com um catéter em scalp é mais fácil para fazer a coleta, menos incômodo para o paciente, tá? Quais são os materiais necessários que vocês vão precisar para administrar a medicação endovenosa? Então, vão precisar de uma bandeja, tá? Álcool 70 e algodão para fazer a antisepsia. Vão precisar de um micropor para fazer a fixação do catéter, se ele for ficar fixo, tá? Hoje em dia tem dispositivos adesivos transparente, né? Que vai auxiliar na visualização, que deixa mais firme, melhora a fixação. Então, não só o micropor, tá? E não utiliza-se muito esparadrapo também. O esparadrapo ele tem chance de dar mais alergia, lesa um pouco a pele, tá? Vocês vão precisar do catéter, tá? Ou rígido ou flexível, de acordo com a necessidade, tá? Lembrando que o flexível é o abocate e o rígido é o scalp, tá? E se for para coletar, uma agulha e uma seringa. E luvas de procedimento, vocês vão precisar também de um par. E garrote, o garrote será utilizado, né, no momento da punção apenas. Eu vou explicar para vocês para que serve o garrote. As técnicas de aplicação. Então, vocês vão fazer a precaução padrão, higienização das mãos, preparar a medicação, conferir o frasco, o rótulo, tá? Para ver se a medicação está correta, dentro do prazo de validade, conferir o nome do paciente, fazer a identificação da medicação, né? Se a medicação estiver na seringa somente, pegar a etiqueta pequena, anotar o nome da medicação, tá? O horário e o nome do paciente, tá? Se tiver no soro, vocês vão escrever lá no soro uma identificação com o nome do paciente e com tudo que vocês colocaram dentro do soro para fazer a diluição. Então, por exemplo, eles utilizaram 3 medicações ali, né? Colocaram para diluir lá dentro do soro. Então, colocaram Buscopan, colocaram Dramin e colocaram Plasil. Aí vocês vão ter que colocar lá. Buscopan, uma ampola. Dramin, 2 ampolas. Plasil, 2 ampolas. Soro fisiológico, 500 ml, tá? Descrevendo tudo que tá lá dentro. Por que tem que fazer isso? Se der alguma complicação no paciente, alguma reação adversa, o médico, o enfermeiro, né, a equipe de enfermagem já vai olhar na medicação o que tem lá, né? Agora, se não tiver identificado, como que vai saber, né? Então, até pegar a prescrição, olhar o que foi administrado, tá? Então, já facilitem identificando. E o paciente também tem que saber a medicação que ele vai tomar, né? Então, vocês vão falar para ele. Sempre antes de fazer a administração,
Confiram com o paciente o nome dele, tá? Falem o nome da medicação e confiram se ele não tem alergia, porque às vezes eles não comentam com o médico ou não se atenta, tá? Para falar que tem alergia, o médico prescreve a medicação, né? E se for administrada, vai causar uma reação alérgica. Então, sempre comentem lá, tá? Seu João, vamos fazer Buscopan, Plasil e Dramin. O senhor tem alergia a alguma medicação? Não. Então, pode administrar. Se ele falar sim, você vai até o médico, né? Fala, doutor, o paciente tem alergia. Ele não falou para você, tá? E se ele falar não sei, só tem uma forma de descobrir se a pessoa tem alergia à medicação, que é infundindo, né? Tomando a medicação. Reação que eu falo, pessoal, normalmente vai dar tosse, espirro, tontura, desmaio, taquicardia, bradicardia, visão turva, tremor, náusea, vômito. São os sinais e sintomas mais comuns, tá? De reações. E erupções cutâneas também, né? Forma erupção na pele, pruído, né? Que é coceira. São as reações mais comuns. Com relação ao preparo da medicação, pessoal, eu vou fazer um vídeo só com as técnicas depois, tá? Então, eu tô descrevendo aqui a teoria de todas as medicações, o cuidado, e depois eu vou fazer um vídeo com as técnicas para vocês entenderem um pouquinho como que funciona, como que vai manusear a agulha, a seringa, tá? Os catéteres. Então, sempre que vocês forem, antes de administrar a medicação, pergunta para o paciente lá, qual a preferência pelo membro, tá? Porque assim, nós somos profissionais na área da saúde, né? Somos da enfermagem, nós sabemos anatomia, né? Temos uma experiência com punção. Só que o corpo é do paciente. Então, ninguém melhor do que ele para saber qual veia é melhor, né? Porque ele já tomou outras medicações na vida. Ele já ouviu outro profissional falar: ah, essa veia aqui é boa, ou essa veia aqui é ruim, tá? Ou já perdeu várias vezes o acesso naquele membro, então ele vai falar, fala, seu João, onde que o senhor costuma, né, fazer o acesso venoso? Onde que costumam colocar a medicação? Ele vai falar, ah, na mão, aqui no braço, tá? Lado direito. Primeiro vocês vão visualizar, porque tem realmente pessoas que não têm noção, né? Então vocês vão visualizar e conferir para ver se realmente é daquele lado. Caso não for, pessoal, vocês falam: "Ah, eu vou dar uma olhadinha no outro braço também para ver se eu acho uma veia ainda melhor", tá? Com educação, para o paciente não se sentir, né, mal, constrangido. Lembrando que as opções de punção, pessoal, tem uma ordem, uma lógica, tá? Então, normalmente começa-se pela mão. Por quê? Se perder aqui, vai subir pro antebraço. Aí, se perder o acesso, tem a outra mão e o outro antebraço. Se vocês puncionarem já direto o antebraço aqui, nessa região normalmente que faz as punções, né? O que acontece? Vocês não vão poder puncionar a mão, né? Porque quando for garrotear, vai ter extravasamento de sangue, tá? Vai interferir no fluxo de sangue. Então, sempre optem pela mão primeiro, tá? E a mão, a parte vantajosa, né? É que essa região, o dorso das mãos, é uma região que não vai atrapalhar, que é difícil o paciente perder esse acesso venoso. Diferentemente daqui dessa região que a gente dobra, né? Que a gente utiliza muito para se movimentar, para levantar, para escovar, para pentear. Então, assim, pensem nesse sentido também do paciente, tá? Principalmente se ele estiver internado, né? Se ele estiver internado, aí muda um pouquinho a situação. Ele não vai poder interferir na atividade diária dele. Comer, levantar-se, tomar banho, tá? Então, usem essa lógica também para escolher o melhor local da punção. Com relação a membros inferiores, eu particularmente deixo para último caso, tá? Porque principalmente se for idosos, né, pessoas que já têm algum tipo de doença cardiovascular, a chance de fazer trombose é bem grande, tá? Então, eu, Nicole, particularmente não gosto muito. Mas tem situações que não tem jeito, aí acaba tendo que fazer uma punção venosa em membro inferior, tá?
Antes de realizar a punção, precisam deixar todo o material preparado, tá? Vão garrotear o membro que vocês escolheram. Então, assim, o garrote, pessoal, ele é apertadinho, então ele é um pouco incômodo, tá? E tem uma técnica para colocar o garrote também, que eu vou mandar um vídeo para vocês. Quando vocês colocarem, tentem ser rápidos na escolha da veia, no procedimento, porque ele vai apertando, vai dando uma sensação de desconforto, tá? Vai formigando o membro. Então, assim, coloquem o garrote e já vão verificar a veia, tá? No momento da verificação, já realizem a antisepsia do local onde vocês vão puncionar, né? Ou daquela forma de caracol que eu falei para vocês, sempre do local para dentro, né? Para fora, afastando o micro-organismo, ou do local para trás, tá? Sempre afastando, nunca trazendo o micro-organismo, tudo bem? Então, vocês vão fazer a antisepsia, espera secar um pouquinho, não assoprem, tem profissional que faz antisepsia e assopra. O que acontece quando assopra, né? Vai micro-organismo da boca no tecido, então, pelo amor de Deus, não assoprem, tá? Não há necessidade, pessoal, de ficar, ó, batendo na veia, isso não se faz, tá? Muitas pessoas fazem isso porque pode lesar a pele, pode romper vasinhos, formar hematoma no paciente, tá? Em hipótese alguma, ficam batendo no membro do paciente, tá, pessoal? Por favor. No comecinho, pode ser que vocês sintam um pouquinho de dificuldade em palpar a veia, né, estando de luvas. Então, uma sugestão, né? Só não pode esquecer de calçar a luva, pessoal, tá? Então, vocês podem fazer a palpação sem luvas. Quando vocês encontrarem a veia, vocês vão calçar luvas, né? Faz a antisepsia e aí funciona. A veia é o seguinte. Eu, Nicole, e segundo as técnicas, a palpação ela é um pouco mais confiável do que a visualização. Porque palpando, vocês vão conseguir perceber a localização dessa veia, o calibre, se ela é grossa, se ela é fina, a profundidade, vocês apertam assim a veia, vocês vão conseguir ver se ela é profunda, tá? Ou só superficial. Vão conseguir sentir se ela é tortuosa, tem veia que é super torta, tá? E aí vocês vão conseguir direcionar o catéter, tá? Para melhor escolha da veia. E façam a antisepsia somente quando vocês forem. Ah, escolhi a veia, aí faz a antisepsia. Não faz a antisepsia e fica palpando em cima, tá? Que daí não vai adiantar. Então, escolhe a veia e faz a antisepsia. O álcool 70, ele facilita bastante também para visualização da veia, né? Então, é bacana o efeito dele. Aí vocês vão pegar o material que vocês vão utilizar, ou catéter rígido ou flexível. Uma dica, sempre que vocês forem puncionar, sempre puxem a pele com um dedo e com a outra vocês colocam um catéter para a pele não retornar, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí um videozinho sobre a técnica. Então vocês escolhem a veia, tá? Faz a antisepsia. Quando for fazer a punção, abaixa um pouquinho, né? Esse abaixar que eu falo, vocês vão estar direcionando a veia, porque tem veinha que ela acaba andando, tá? Se mexendo. Então, abaixando a pele assim com a outra mão, que não é dominante, vocês vão conseguir ter uma visualização e fixar o local da veia. O garrote sempre vocês vão colocar de 5 a 10 centímetros acima do local da punção, tá? Não pode esquecer o garrote lá, pessoal, tá? Então, assim que vocês puncionarem, se for para infundir medicação, puncionou, tá? Fixou o catéter, já tira o garrote. E se for coleta, terminou a coleta, tira o garrote, tá? Imediatamente. Diferentemente das aplicações, né, que nós vimos intramuscular, subcutânea, lembra que o bisel é lateralizado, né? A ponta da agulha é lateralizada. Nesse caso da punção, o bisel, que é a ponta da agulha, ele vai ficar para cima, sempre para cima para facilitar a entrada, tá? Então, coloquem o biselzinho para cima antes de realizar a punção, faz a punção,
realiza a fixação com o micropor, tá? Com calma. Uma sugestão, deixa cortado o micropor já, né? E apoiado ali na bandejinha estéreo, né? Na bandejinha desinfetada que vocês vão estar levando. Deixa ali, porque às vezes, né? Pode ser que o catéter não fique ali paradinho, tá? No momento da punção. Aí até pra vocês cortarem o micropor, pode ser que perca. Então deixa cortadinho, vocês seguram com uma mão e já pega o micropor e fixa com a outra mão, tá? Para não ter perigo de perder. E existe uma técnica para fixação também, que eu vou mandar um vídeo para vocês entenderem como que funciona, tá? E aí, uma das orientações, vocês sempre fiquem observando, tá, o paciente, pelo menos ali nos primeiros 5, 10 minutos que vai administrando a medicação, para ver se não vai ter nenhuma reação alérgica, tá? Nenhuma reação adversa da medicação. Então, fiquem ali próximo, pelo menos nos primeiros 5 a 10 minutos. As reações que forem ocorrer são muito imediatas. Começa a pingar 5 ml, 10 ml de medicação, já dá reação, tá? Então, fiquem por perto para analisar, para ver se vai dar algum tipo de reação. Algumas dicas importantes, pessoal. Se a medicação for direto na veia, tá? Por meio de uma seringa e de um catéter rígido, não administrem tudo de uma vez. Então, vocês vão administrar lentamente a medicação, tá? E, ao mesmo tempo que vocês estão administrando, vai retornando, puxando um pouquinho a seringa para ver se realmente está dentro da veia. Como que a gente vai saber que está dentro da veia? Se voltar um pouquinho de sangue, tá? Na extensão do catéter. Então, vocês vão dar uma puxadinha, voltou sangue, continuam a administrar. Voltou sangue, continuam a administrar. E no catéter flexível, que é o abocate, que fica com o equipo, toda a extensão do soro fica penduradinho, né? Uma forma da gente ver se está realmente na veia é abaixando o soro, tá? Então, o soro tá aqui, abaixem o soro, né? Com a gravidade, o sangue vai retornar e vai confirmar que está dentro da veia, tá? Se durante a administração, se estiverem administrando a medicação ou pingando o soro, começar a inchar, tá? Fazer uma bola é infiltração. Quer dizer que o catéter está fora da veia, tá? O que pode acontecer para o catéter estar fora da veia? Ter se deslocado, ou pode ser que ele tenha transfixado a veia, perfurado a veia, tá? Passou da veia, vai começar a infiltrar na região subcutânea, tá? Então, sempre que vocês estiverem administrando, preste atenção se estiver doendo, se estiver formando essa bolinha, tá? É infiltração, então vai ter que retirar o catéter e fazer uma nova punção. Se o paciente se queixar de queimação, tá? De dor, diminuam a velocidade do gotejamento, tá? Então, as gotas têm que ser sempre em volume baixo a médio gotejamento, tá? Só numa emergência, daí se tiver prescrição médica, deixar aberto para ir rápido, tá? Caso contrário, sempre lento a médio, tá? Por quê? Principalmente no início da medicação. Se for dar alguma reação, vai ser pouca medicação que vai ter infundido no paciente, tá? E algumas medicações realmente doem, tá, pessoal? Dá sensação de queimação, então, se for mais lenta, melhor para o paciente. As medicações por via endovenosa são cristalinas, tá? Não são oleosas, diferentemente das medicações intramusculares, tá? Outra situação, quando vocês forem retirar o catéter, vocês vão precisar de luvas, tá? Uma bolinha de algodão e um adesivo para colocar, tá? Então, como que vocês vão fazer? Calçar a luva, vai fixar o algodão com uma mão, tá? Em cima do catéter e puxar o catéter com a outra mão. Nesse momento, comprimam ali, não tenham preguiça, tá? Comprima, contando até 20 ali, ó. Faz uma pressãozinha no local da punção, conta até 20, tá? E coloca o adesivinho ali, o micropor, o adesivo, né? Próprio para colocar na hora da retirada do catéter.
Por que comprimir, pessoal? Porque é um espaço, né, que estava aberto. É um novo orifício no vaso sanguíneo. Então, se vocês não comprimirem, a chance do sangue extravasar, continuar saindo, é de 90%. Então, comprimam. Ou peça para o paciente comprimir contando até 20. Não peça para fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui causa hematoma, tá? Então, sempre com o braço esticado, né? Ou se for na mão aqui, tá? E uma coisa importante também, tem situações que não para de sangrar, né? O paciente, a gente coloca o adesivo, começa a sangrar. Então, coloca o braço um pouquinho para cima e vai apertando, que daí o fluxo sanguíneo vai descer. Se o braço ficar para baixo, né? Vai concentrar o fluxo e vai sair mais sangue, tá? Então, comprima. Às vezes o paciente, principalmente em pronto-socorro, eles voltam, ai, tá pingando sangue no chão, assim, sabe? Por causa do acesso. Então, façam a compressão, né? Não custa nada ficar comprimindo ali por 20 segundos para poder garantir, tá? Que não vai ocorrer. Não acontece nada com essa perda de sangue, tá, pessoal? Mas assusta, né? Suja o chão, suja a roupa do paciente, ele fica assustado porque pinga, parece que é muito sangue, né? E assim que vocês retirarem o catéter venoso, tá? Se for um catéter rígido, que for o scalp, que estiver conectado na seringa, vocês vão pegar a seringa com o catéter e jogar no lixo pérfuro cortante, que é aquela caixinha amarela chamada de Scarpac, tá? O algodão vocês vão jogar no lixo branco, algodão com sangue, tá? Se for um catéter rígido, então assim, na hora da punção com um catéter flexível, perdão, vocês vão puncionar, aí vocês vão retirar a agulha de dentro, vai ficar só o plástico dentro do paciente, e essa agulha é grande, tá? Então, no momento que vocês retirarem, coloca na bandeja imediatamente, e da bandeja vai para o Scarpac, por quê? O risco de vocês tirarem, tá? E se contaminar, perfurar o paciente, tá? Então, assim, não fiquem passeando com essa agulha na mão. Tirou, já coloca na bandeja, tá? Primeiramente, porque com o vídeo vocês vão perceber que quando vocês tirarem, tá? Esse dispositivo, imediatamente vocês vão ter que conectar a extensão ali, senão vai ficar saindo sangue. Então, para ser muito rápido, não conectem a extensão com a agulha na mão, por favor, tá? Coloca a agulha na bandeja, pega a extensão e aí vocês conectam. E quando vocês forem retirar toda a extensão, né? O catéter flexível, que é o plastiquinho que vai estar dentro da veia, né? É um plástico. Vão tirar o equipo, que é aquela extensão que fica pendurada com o soro, e o frasco de soro, aonde vocês vão jogar tudo isso. Tudo deve ser descartado no lixo branco, tá? Porque não tem agulha, então não vai precisar do pérfuro cortante, tá? Por favor, não descartem frasco de soro, equipo no pérfuro cortante. O que vocês podem fazer no momento do descarte, né? Principalmente dependendo da instituição, vocês vão ver que a ponta do equipo, ela é pérfuro cortante, ela perfura, né? Corta, porque precisa de um material perfurante para perfurar o frasco de soro. Então, vocês podem cortar essa pontinha, só essa pontinha pérfuro cortante, e descartá-la lá no Scarpac. Aí vocês podem fazer, tá? Devem até fazer para não contaminar. Principalmente o pessoal da higiene, né? Que eles vão reunir o material, o lixo, e a luva que eles usam normalmente é a luva de procedimento, né? Então, quando eles vão reunir o material, pegar o saco de lixo, acaba perfurando a mão. Então, tomem muito cuidado para não se enganar e não jogar agulha dentro do lixo branco. Põe na cabeça, tudo que corta, tudo que fura vai para o pérfuro cortante. Isso inclui pontas, né, do equipo, ponta perfurante, agulhas, tá? Catéter rígido, ampola de vidro de medicação, bisturi manual, tudo isso deve ser jogado no Scarpac. E todos os outros materiais que não forem papel ou plástico, né?
Por exemplo, copinho plástico, papel, né? Essas coisas vocês vão jogar no lixo ou reciclável ou no lixo comum, depende da instituição, tá, pessoal? Se faz separação de lixo ou não. E todo o resto, sonda, seringa sem agulha, tá? Equipo, frasco de soro, tá? Se o frasco da medicação for de plástico, pode jogar também. Algodão com sangue, tá? Ou algodão. Na realidade, o lixo branco ele é para ser jogado coisas que têm secreção ou sangue, né? O algodão que a gente faz a antisepsia não vai ter secreção nem sangue, mas mesmo assim, jogue no lixo branco, tá? Então, não se esqueçam desse descarte de material. E por último, vocês vão realizar a anotação de enfermagem, tá? Quem é estagiário vai anotar lá no seu bloco de anotação, realizado medicação por via endovenosa ou intravenosa. E quando for profissional ou estagiário no campo de estágio for anotar na anotação do paciente, aí vocês vão colocar realizado, né? Ou melhor, administrado item tal da prescrição. Assina e carimba, tá? E checa lá, faz o risquinho com o nome de vocês, horário da medicação, isso é importantíssimo, tá? E o carimbo, isso quer dizer que vocês realizaram a medicação. O horário é muito importante também colocar. Se o paciente se negar a tomar a medicação, vocês vão colocar lá: paciente negou-se a tomar medicação, tá? Se for pronto-socorro e vocês forem, porque normalmente a gente prepara a medicação, né, e chama o paciente. Tem instituições que exigem o preparo da medicação com o paciente na frente sentado, tá? Então aí depende da instituição, mas normalmente a gente prepara a medicação, né? Aí chama o paciente e administra. Então, se acontecer isso, por exemplo, preparou a medicação, aí vocês chamaram lá, né? O paciente não respondeu, vocês anotam lá. Chamado, primeira vez, às 10 horas da manhã, a hora que for, né? Daqui 10 minutos chama de novo, chamado, segunda vez, não respondeu, tá? Tem paciente que desiste e vai embora. Acontece bastante em pronto-socorro, tá? Então, o que acontece? Marquem lá. Paciente evadiu-se, quer dizer que ele foi embora, tá? E é importante chamar e anotar que vocês chamaram, porque de repente ele aparece, tava lá fumando, tava comendo, tava no celular, tava dormindo. Então, ó, seu João, eu te chamei 3 vezes. 10 horas, 10h10 e 10h20, tá? Então, fica comprovado lá. Não esqueçam, tá? E se o paciente se recusar a tomar uma medicação, vocês checam as outras e bolam a medicação que ele não quis e relata. O paciente negou-se a tomar medicação, tá? E é importante também comunicar o médico ou a enfermeira. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida estarei à disposição, tá? Muito obrigada pela aula de hoje, gratidão. Uma ótima semana para vocês. Um beijo, até a próxima aula.